nome é Jaqueline de Carvalho Ferreira e eu sou coordenadora do Departamento de Odontologia Preventiva do Grupo Notre Dame Intermédica. A litose é uma condição anormal do hálito, né, que pode acontecer de uma maneira transitória, né, em algum período, em alguma situação, ou ela pode se tornar crônica. A litose é uma condição, né, não é uma doença, é um reflexo de que alguma coisa não está funcionando bem, né, seja em termos de higiene, ou seja em termos de sistema do corpo. A litose ela é um problema multifatorial, então ela não tem uma causa isolada, ela tem algumas causas que a gente precisa investigar para chegar ao diagnóstico. As principais causas estão realmente restritas à cavidade oral. A litose de origem bucal ela pode acontecer, né? Primeiro fator, a higiene bucal deficiente, limpeza da língua, o uso do fio dental e a escovação diária, que são assim o primeiro fator que a gente precisa estar atento, né, que pode causar litose. Um outro fator seria a presença de alguma infecção na boca, cáries, né, gengivite, tártaro, cálculo, doenças periodontais, né, sangramentos gengivais. Então, alguma infecção, a presença de alguma infecção na boca também pode ser uma causa de halitose. E precisa ser observado se a pessoa tem alguma obstrução nasal. Por exemplo, pólipos, né, obstruções por desvio de septo, se ela tem algum problema respiratório que a impeça de respirar corretamente pelo nariz, rinite alérgica, sinusites crônicas, respiração bucal, né, isso tudo precisa ser investigado, porque quando a pessoa tem uma deficiência nessa área, ela respira da maneira errada, ela não utiliza o nariz, ela respira pela boca, o que acontece? Tem um ressecamento bucal. E o ressecamento bucal é uma porta aberta para a litose. E também se ela tem o que a gente chama de cásios amidalinos. Na verdade, os cásios amidalinos são resíduos alimentares que ficam presos nas amígdalas. Isso acontece em algumas pessoas que têm anatomicamente uma amígdala muito grande, hipertrofiada, com algumas reentrâncias, com algumas saliências, que tem como se fossem umas cavernas nas amígdalas, né? E essas reentrâncias, o que acontece? Quando a pessoa se alimenta, o alimento fica retido naquela reentrância e sofre decomposição pelas bactérias e gera um mau hálito. A litose metabólica, ela é uma consequência de algumas doenças sistêmicas, né? Por exemplo, o diabetes, quando não está compensado, né? O diabético que não faz uma compensação, que não faz o tratamento, né? Ele pode ter uma litose bem característica do diabético, que é aquele hálito cetônico. Também quem tem disfunções renais, né? Disfunções hepáticas, alguns problemas renais ou hepáticos, por exemplo, uremias, disfunções como nefrite, cirrose hepática, também pode gerar mau hálito. Como é um problema multifatorial, também tem uma série de coisas que a gente, vamos dizer, precisa cercar de vários lados para que a gente consiga ter um controle, né, desse hálito. Então, desde levar uma vida equilibrada, dormir suficientemente, controlar o nível de estresse, também evitar o consumo de alguns alimentos que são propícios, né, que têm um grande teor de enxofre, que são metabolizados, né, na boca e tenha, né, uma tendência a ter mais volatilização, por exemplo, alho, brócolis, embutidos, né, em geral, carnes gordurosas, fast food em geral, que tem um alto teor de enxofre, assim como leite integral, leite muito gorduroso, derivados de leite com muito teor de gordura. A gente precisa também lembrar de que tem que ter uma ingestão adequada de líquidos, beber pelo menos 2 litros de líquido por dia, de preferência água, incluir na sua dieta alimentos que favoreçam, né, a produção de saliva, alimentos fibrosos, alimentos mais duros, legumes fibrosos como cenoura, como aipo, como pepino, e também frutas cítricas, né, que ajudam também a estimular as glândulas salivares, e também não descuidar da higiene bucal. É importante
conversar com o seu dentista de confiança, pedir uma orientação de como utilizar, né, a escova corretamente, como utilizar o fio dental, como fazer a higiene da língua. É importante também, uma vez por ano, fazer um check-up médico e também ao dentista, pelo menos de uma vez por ano ou cada 6 meses. O mais importante, a primeira dica é que a pessoa procure um profissional. Procure o dentista, porque o sucesso do tratamento depende de um diagnóstico correto. É importantíssimo que a pessoa evite usar remédios caseiros, porque muitas vezes esses tipos de remédios, assim, vamos dizer, caseiros, eles podem, além deles não tratarem o problema, eles podem mascarar o problema, e isso dificulta muito o diagnóstico. Tem alguns testes que o próprio dentista pode pedir, como o fluxo salivar e o pH, e também observar a cavidade bucal, se tem alguma presença de infecção, se a gengiva está em ordem, e depois, se for o caso, encaminhar para outros profissionais, por exemplo, um clínico geral para fazer exames de rotina e um otorrino, laringologista. A gente tem assim uma coisa bem recente que está sendo usada, recente para o tratamento de halitose. Na área odontológica não é tão recente, que é a PDT, né, que é a terapia fotodinâmica ou laser terapia. É um tratamento rápido, de 8 a 10 minutos cada aplicação, e é um tratamento indolor, né? Não requer anestesia, pode ser feito no próprio consultório, basta que o dentista tenha habilitação em laser terapia.